No Ecocenado de hoje, os principais assuntos da pauta ambiental, nos meses de maio e junho. As comissões de infraestrutura e mudanças climáticas discutiram temas relacionados à economia verde. É o que você vê no programa de hoje. Os especialistas preveem, até 2040, haverá um aumento de 30% na demanda mundial por energia. Ao discutir o assunto, a Comissão de Infraestrutura debateu a utilização da biomassa para suprir parte dessa necessidade. Mas existe mercado para o álcool? Se por um lado a crise de 2008 afetou a produção de etanol, por outro o número de carros flex no Brasil deve passar dos atuais 17 milhões para 42 milhões até 2021, segundo a empresa de planejamento energético. Nós precisamos desenvolver a tecnologia, uma combinação bem feita de desenvolvimento tecnológico e políticas públicas não tem como não dar certo. A Universidade de Campinas está desenvolvendo a Cana Energia, uma variedade capaz de produzir quase 3 vezes mais álcool. Muito resistente à seca, um sistema radicular extremamente agressivo e poderoso, capaz de resistir ao pisoteio de máquinas, sem a necessidade aparente, pelo menos nos experimentos até agora, de replantio em curto prazo. Exato. Então, nós estamos falando realmente de uma revolução em termos de planta. A seca prejudicou a última safra de cana no Nordeste. Durante a audiência pública, o senador Fernando Collor comunicou que o governo federal editou uma medida provisória para compensar as perdas dos produtores. O auxílio será de R$ 12,00 por tonelada de cana-de-açúcar e é limitado a 10 mil toneladas por fornecedor. E o pagamento ocorrerá em 2013 e 2014, referente à produção da safra efetivamente entregue a partir de 1º de agosto de 2011. Economias de baixo carbono priorizam tecnologias que reduzem as emissões de gases do efeito estufa, os gases responsáveis pelo aquecimento global. Desenvolvido pelo governo brasileiro e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o projeto Opções de Mitigação de Gases do Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil estabelece o caminho a ser seguido pelo país para se transformar em uma economia com baixa emissão de carbono. Segundo os pesquisadores presentes na audiência pública, pela primeira vez um estudo dessa natureza está sendo feito sem tratar dos setores da economia de forma isolada. Estudos desse tipo normalmente olham setores individuais da economia, olhando o que seria o ótimo ou menos custoso para um setor reduzir suas emissões. Mas não obrigatoriamente o ótimo de um setor é o ótimo da economia. O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia disse que o projeto inclui um novo inventário das emissões brasileiras, que será divulgado no início de junho. Carlos Nobre revelou que as emissões no país diminuíram, caindo de 11 toneladas de CO2 por habitante em 2005 para 6 toneladas em 2010. O inventário aponta também uma mudança na matriz das emissões brasileiras, agora com maior peso nos setores de energia e agropecuária. A matriz brasileira está mudando. Ela era uma caracteristicamente de países tropicais em desenvolvimento, com altos índices de alteração da vegetação, desmatamentos, e ela começa a mostrar cada vez mais os sinais de matriz de emissões de país desenvolvido com peso muito em energia e, lógico, o Brasil é uma potência agrícola, então tem uma expressão também nas emissões da agricultura. No debate, os parlamentares criticaram a falta de sintonia do projeto com medidas adotadas pelo governo federal, principalmente no setor de energia. A política de preços para os combustíveis foi citada como um exemplo, pela falta de estímulos ao uso de matrizes renováveis. Tivemos aí recentemente subsídio aos automóveis, financiamento para comprar carro usado para poder poluir mais, leilão de térmicas a carvão para produzir energia elétrica, desvalorização completa do pró-álcool, subsídios à gasolina. Então,
o governo dá com uma mão, tira com a outra, fica numa indecisão e numa confusão gigantesca que é fruto, evidentemente, do embate de interesses. Serviços ambientais são processos naturais necessários para garantir a vida e as atividades produtivas. Hoje existe um consenso de que a ação do homem é fundamental para manter os ecossistemas e restaurá-los em áreas degradadas. A própria biodiversidade, controle das erosões, o sistema climático, tudo isso recebe o nome de serviços ecológicos. O grande debate é quem vai receber pagamento por esses serviços ecológicos e de onde vêm os recursos. Na audiência pública, o ministro Herman Benjamin destacou que o novo Código Florestal estabelece o agricultor familiar como destinatário dos pagamentos por serviços ambientais. O Código define também que esse pagamento não substitui o dever de recuperar a reserva legal e as matas ciliares nas propriedades que não atendem os limites mínimos determinados pelo próprio Código. Os serviços ecológicos são da nação brasileira, são bens de uso comum do povo. Isso significa dizer que o pagamento não é pela titularidade, o pagamento é pelo cuidado extra. O consultor da Globo Internacional, organização que reúne legisladores para debater questões ambientais, reconheceu os avanços do Brasil na regulação da matéria. Ludovino Lopes citou como exemplo o estado do Amazonas, que já possui uma legislação sobre o pagamento de serviços ambientais em unidades de conservação, além do Acre e Mato Grosso. Não estamos construindo algo para durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Estamos construindo algo para durar décadas e disso efetivamente vai depender a dinâmica econômica e a mudança de paradigma econômico do país nesse sentido. Ao final da audiência, a senadora Vanessa Graziotin, presidente da comissão mista, disse que uma das prioridades é regulamentar o pagamento por serviços ambientais ainda este ano. O projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados. É um projeto que a gente tem condições de aprovar talvez ainda este ano. Segundo, iniciar e aprofundar o debate sobre o RED. E terceiro, caminhar para uma harmonização da legislação no Brasil sobre mudanças climáticas. O uso de tecnologias que ajudam a reduzir a emissão de gases do efeito estufa é o que caracteriza a agricultura de baixo carbono. Para cumprir o compromisso de redução de mais de 36% das emissões, assumido na Conferência da ONU sobre Mudança do Clima de 2009 em Copenhague, o Brasil precisa intensificar a implantação dessas tecnologias. José Guilherme Leal apresentou as linhas de atuação do Ministério da Agricultura. Segundo ele, o suporte financeiro vem do programa ABC, com recursos do BNDES e do Banco do Brasil, para o financiamento da implantação das tecnologias de baixo carbono. A recuperação de áreas degradadas, a integração lavoura, pecuária, floresta e o reaproveitamento de dejetos animais para a geração de energia elétrica são exemplos do que já está sendo feito no país. O que nós realmente queremos dentro do plano, a previsão dentro desse plano é conseguir fazer essa conciliação cada vez mais forte entre a preservação e a produção sustentável. Mas João Carlos De Carli, da Confederação Nacional da Agricultura, criticou as condições de acesso aos recursos do programa ABC. Segundo ele, as taxas de juros de mais de 5% ao ano são maiores do que as oferecidas pelos fundos setoriais. E isso estaria inibindo a adesão dos produtores rurais às linhas de crédito do programa ABC. O próprio sistema já não nos incentiva a migrar para o programa de agricultura baixo carbono, porque é colocado uma taxa acima do que está sendo ofertada hoje pelos bancos. Lógico que o agricultor não vai querer uma taxa de juros maior para fazer o seu negócio. Ele vai querer legitimamente ter o seu lucro. Então, qual é o incentivo que tem? Será que esses programas anunciados são somente para propaganda externa, para servir como
argumentos nos fóruns internacionais de que o Brasil está tomando suas providências. De acordo com o representante da Confederação Nacional da Agricultura, as práticas de baixo carbono já são adotadas no Brasil. O desafio agora é aumentar a sua difusão. Ele defendeu também o incentivo aos acordos entre diferentes setores da iniciativa privada, sem a necessidade de financiamento ou de recursos públicos. Os resultados da negociação da COP16 sinalizaram para o fortalecimento dos acordos privados. Então você chega, sei lá, vou dar alguns exemplos aqui, Coca-Cola em alguns determinados locais, não querendo fazer propaganda de nenhuma marca, mas eles, para poder fazer o aumento da utilização de recursos hídricos numa bacia, eles estão investindo em recuperação de nascentes de matas ciliares de vários produtores rurais. Parte prática da política de enfrentamento às mudanças climáticas, ela é feita exatamente através dos planos setoriais. O plano de energia, o plano de agricultura, de enfrentamento ao desmatamento das florestas, sobretudo da Amazônia. Então, são planos importantes e que nós temos que debater todos.